Olá, gente, que bênção, que alegria poder estar com você nesse início de ano, nessa jornada de 7 dias com o Espírito Santo. Conhecer, saber e viver o ministério do Espírito Santo. A fé, ou seja, a fé é a mão que vai no mundo espiritual e traz aquilo que está disponível, é o caminho para nós acessarmos esse ministério. Quanto mais você entende quem é o Espírito Santo, qual o ministério que ele tem, mais você vai viver. E hoje eu quero falar algo poderoso que precisamos todos os dias e que é a maior luta das pessoas. Qual a vontade de Deus para a minha vida? Qual a decisão que eu tenho que tomar na minha carreira? Na área emocional, onde a maioria das pessoas erram, quem é a pessoa preparada para essa jornada? Quem eu vou casar? Quem vai ser o meu marido, minha esposa? São perguntas. E eu vou mais, no dia a dia, sobre investimento. Gente, eu quero falar algo para vocês. Há muitos anos atrás, eu não entendia nada de mercado financeiro. E de repente eu tinha uma quantia nas minhas mãos, eu não podia deixar o dinheiro parado, eu tinha que movimentar esse dinheiro. Agora, olha só, eu nunca tinha mexido em bolsa de valores. E eu senti uma direção, e dentro dessa direção eu comecei a estudar ações. E nesse estudar ações, o que acontece? Eu comecei a ter direção por causa da revelação. E os meus investimentos, eles praticamente dobravam a ponto de chamar a atenção as pessoas daquela instituição que me perguntaram, qual o segredo? Como é que você sabe disso? Eu falei assim, eu tenho informações privilegiadas. E eu quero falar sobre isso hoje, de você não precisa andar na escuridão, na obscuridade. Você não precisa andar no caos, na dúvida. De 2025 vai ser um ano que você vai dar passos certos. Você vai prosperar emocionalmente, financeiramente, em todas as áreas da sua vida, porque você vai entender que um dos ministérios do Espírito Santo é o revelador, o ministério revelador do Espírito Santo. Que quando eu estiver ministrando essa palavra, você possa entrar dentro dela, para que você possa capturar. Imagina no mercado financeiro. Imagina você poder, ter a direção, a revelação de como criar seus filhos, as decisões que você precisa tomar. Você não precisa tomar decisões na pressão, você não precisa tomar decisões na urgência. O ministério revelador do Espírito Santo, ele te mostra as coisas que hão de acontecer. 1 Coríntios 2:9 em diante fala de algo tremendo que eu quero falar para você hoje. As coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem entraram no coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Porque Deus nolas revelou pelo seu Espírito. Como? Deus revelou o quê? As coisas que os olhos não viram, que a mente não percebeu, que o coração não percebeu. Deus, as coisas que Deus preparou, Ele nos revelou pelo seu Espírito, pois o seu Espírito esquadrinha, investiga todas as coisas, mesmo as profundezas, os segredos de Deus. Então, querido, eu quero dizer, você não precisa ficar lutando, desesperado. 1 Coríntios 2:9 mostra o ministério poderoso. Parece que há um limite, coisas que os olhos não viram, não subiram ao coração do homem, as pessoas não pensaram. Ou seja, existem coisas além daquelas que nós estamos vivendo hoje. Você entendeu? Em todas as esferas. A Bíblia fala as coisas que Deus preparou. Paulo está fazendo uma parafrase de Isaías 64:4, onde o profeta estava lamentando a incapacidade do homem em saber o que Deus tinha preparado para eles. Por quê? Porque naquela época eles não tinham o Espírito Santo, essa pessoa incrível como nós temos hoje.
como alguém que pode estar habitando dentro de todos, na vida de todos aqueles que creem. Então Isaías lamenta e diz, como está escrito, nenhum olho viu, nem ouvido ouviu, nem entrou no coração do homem as coisas que Deus preparou para eles. Então ele está lamentando. Imagina como era difícil para as pessoas, porque o ministério do Espírito Santo estava limitado a 3 níveis de pessoas, que era o profeta, o sacerdote e o rei. Então, não estava preparado, eles não tinham o acesso que nós temos hoje. Gente, eu quero dizer, 2025 vai ser um ano incrível, porque você vai ter o ministério revelador do Espírito Santo na sua vida. Deus preparou bênçãos maravilhosas, Ele preordenou caminhos pelas quais nós vamos passar. Independente, lugares onde pessoas são derrotadas, você vai ser vencedor. Lugar onde pessoas desistem, você vai ser aquele que vai triunfar. Lugares, ambientes difíceis, você vai se destacar, porque você terá uma vantagem. E essa vantagem é o ministério revelador do Espírito Santo. A palavra preparou é a palavra grega que diz etomaizo, que significa prontidão, algo que já está pronto. Imagina algo que Deus tem um plano divino para cada uma de nossas vidas e Ele está pronto para revelá-lo. Ele quer mostrar as coisas prontas que já estão preparadas, as coisas prontas. Parece que é uma redundância, mas não é. Então não é um acaso, não é um produto de um planejamento de última hora. Pare para pensar, aonde o diabo diz assim, ganhei, a circunstância diz, acabou. Deus tem um plano. Eu quero que você guarde isso no seu espírito. Quando você não souber o que fazer, não souber o que falar, eu quero que você volte seu coração para Deus. Fala, Senhor, eu vou parar tudo, eu vou entrar aqui no stand-by de decisões e eu peço a tua direção, o teu plano, o seu ministério revelador. Você vai ter, sabe, uma jornada incrível nesse ano, sabe? Então, nós não estamos debaixo da velha aliança, onde as pessoas estavam limitadas e tinham que fazer um esforço incrível para saber qual a vontade de Deus. 1 Coríntios 2,10 diz o seguinte, mas Deus as revelou a nós pelo seu Espírito. O que se refere as revelou? Significa coisas que antes estavam ocultas. Mas agora existe uma palavra nova. Essa palavra é Apocalipse. Apocalipse significa revelar. Literalmente, ele tirou o véu. Ele abriu a cortina. Imagina a cena. Você está num ambiente que tem uma cortina. Do outro lado, já existem coisas prontas. A revelação é como abrir os nossos olhos e, sabe, pegar uma cortina, abrir e você enxergar coisas que sempre estiveram ali. As cortinas estavam bloqueando. As cortinas podem ser o medo, a incredulidade, a religiosidade, aquilo que nos cega, o nosso egoísmo, o nosso pecado. Quando você é lavado pelo precioso sangue de Jesus, você tem os seus olhos espirituais abertos. Aí você vai ver que já está lá o milagre, já está ali a decisão, já está ali a cura. Tudo que você precisa está do outro lado da revelação. E a revelação vem através do ministério revelador do Espírito Santo. Houve um tempo no passado que o olho não podia ver, que o ouvido não podia ouvir e que o coração não podia imaginar aquelas coisas incríveis. Mas a Bíblia diz que Deus revelou essas coisas através do ministério do Espírito Santo.
A cortina se abriu, o véu foi rasgado e você pôde ver coisas que estavam sempre presentes. Então a direção já está presente, o milagre já está presente, mas basta você receber, acreditar e convidar o Espírito Santo para esse ministério incrível e poderoso, o ministério revelador do Espírito Santo. Gente, eu te espero aqui amanhã, no mesmo horário, para nós continuarmos nessa jornada de 7 dias com o Espírito Santo. Eu tenho muito para falar, mas eu creio que cada ministração, ela está sendo necessária. Compartilhe, convide pessoas a receber. Eu conheço pessoas nos Estados Unidos que tiveram a sua vida mudada depois que começaram a assistir as séries que são gratuitas. Amém? Deus abençoe você. Até amanhã.